né? O nojo de comer. Então, você vê isso muito nas crianças que você atende? Tem essa questão do nojo? Como é que fica isso? Muito. Eles salivam, eles ficam arrepiados, eles contraem pé e mão, assim, nojo, fobia, assim, mas o nojo é bem característico. Com os mais Sim. velhos, usa alguns recursos, né, terapêuticos, justamente para trabalhar esse nojo, né? Então, assim, eu tenho um jogo chamado Castelo das Emoções, que é um jogo muito bacana, mas que só dá para jogar com as crianças mais velhas, aonde ele tem os 5, tem nojo, tristeza, raiva, alegria e medo. E aí tem várias situações, além de situações com comida, e a gente vai trabalhando isso com as crianças. E o nojo, né, muitas vezes é falado. E aí eu sempre pergunto, né, eu já fiz alguns cursos de manejo comportamental da criança seletiva, e aí uma coisa que a gente sempre pergunta e pede para a criança fazer é uma comparação, tá? Tá, você tem nojo do abacaxi. Mas me dá uma outra situação que se você tem nojo. Aí ele fala, sei lá, uma barata. Eu falo, então, a barata e o abacaxi são a mesma coisa? Só que tem criança que fala para mim, sim, para mim é a mesma coisa a barata e o abacaxi. Olha, E aí eu regalo um olho desse tamanho internamente, né? sim. Entro em contato com os pais e falo, cara, sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de um Ah, boa. psicólogo. Sim. Só se uma criança enxerga um abacaxi e uma barata como a mesma coisa, eu, enquanto nutricionista, não vou conseguir trabalhar isso. É isso. A gente Agora, tem quando que ele saber fala, nosso limite de atuação, né? Porque a gente não sabe nem o que responder. exato, Não sabe nem o que exatamente. responder. E é Isso vai estar, interessante. isso precisa investigar lá atrás o porquê disso. E não é Claro, comigo, né? exatamente. Agora, quando ela Exatamente. fala, não, não é a mesma coisa, eu falo, então. E aí a gente tem, né, uma frasezinha que eu uso muito com eles, que é a reestruturação do pensamento, e que eu falo para eles, que tal a gente pensar o seguinte? Eu posso até não gostar dessa comida, mas nenhuma comida é nojenta. E aí eu Boa. falo com os mais velhos, vamos tentar começar a pensar assim? E aí eles falam, tá, vou tentar. E aí na semana seguinte eu falo, e aí? Né? E aí, obviamente, peço para os pais exporem ele a uma situação que teoricamente traria um certo nojo para ele, não uma coisa muito aversiva, enfim, né? Mas uma coisa que fosse ele tenha comentado. E aí eu falo, e aí, como é que foi a semana? Enfim, ele fala, tia, eles vêm todos felizes. Eu vi um abacaxi, mas na hora eu pensei em nojo, mas aí eu lembrei daquele nosso pensamentinho. Eu falei, e aí? Olha. Aí eu consegui pensar assim,